Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão com o professor Cláudio Zorzo e a nossa matéria é a bela contabilidade. No projeto Dica Fiscal, nós vamos para a dica número 16 e eu vou tratar com vocês de um assunto que está sendo bastante explorado pela ISAF nas suas provas, propriedade para investimento. Para tratar de propriedade para investimento, vamos ver o que é previsto sobre investimento na lei. Investimento são as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza. Aqui, pessoal, que se destaca a propriedade para investimento. Direitos de qualquer natureza, não classificáveis no circulante e que não se destinem à manutenção da atividade. Essa identificação vocês devem fazer no dia da prova. É verificar se o bem está sendo utilizado. Se ele é utilizado pela empresa ou por terceiros e essa utilização é parte integrante das atividades, nós vamos tratar como imobilizado. Para ser investimento, não deve estar em uso pela empresa. Assim, nós vamos classificar esses investimentos como aquelas participações e os bens que não se destinam na manutenção das atividades fim. Não tem utilização pela empresa. Normalmente entram nesses grupos os bens ou direitos que tendem a aumentar de valor com o passar do tempo e não são utilizados pela empresa. Por isso são denominados de bens de renda, não são utilizados. Eu fiz uma relação de algumas contas, participação societárias, ágio na compra de participações, investimentos em debêntures, investimentos em título de dívida pública, de fundo de pensão e o objeto da nossa dica, propriedades para investimento. Essas propriedades é que nós vamos dar ênfase agora. Propriedade para investimento é a propriedade, ou seja, um imóvel, terreno ou edifício, ou parte deles, mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário, no caso de um arrendamento financeiro, para auferir aluguel, ganhar aluguel, ou para valorização do capital. E por isso são classificadas no investimento, dentro do não circulante. Vejam, pessoal, arrendamento mercantil financeiro. Numa dica futura eu vou tratar do arrendamento. Há uma diferença entre o financeiro e o operacional. O operacional é um mero aluguel. Então, propriedade para investimento é um imóvel que a instituição tem e ela ganha com esse imóvel, não usa. Diferencia-se do imobilizado pelo fato de gerar fluxo de caixa totalmente independente, ao passo que o imobilizado gera fluxo de caixa através da sua utilização na produção ou fornecimento de serviço. Então, a propriedade para investimento gera um retorno para a instituição sem estar sendo utilizado no seu dia a dia. Essa é a grande característica. Isso distingue as propriedades de investimento de propriedades ocupadas pelos proprietários. Se a empresa possuir um imóvel, esse imóvel é alugado, propriedade para investimento. Se a empresa possuir um imóvel e esse imóvel é utilizado pelos empregados ou pelos administradores, é imobilizado. Guardem isso, tá? A propriedade para investimento, ela é diferente da ocupada pelo proprietário. A propriedade ocupada pelo proprietário é mantida pela entidade para uso na produção ou fornecimento de bens. É como se fosse um imobilizado normal, tá? São exemplos de propriedades para investimento. Terrenos mantidos para a valorização de capital a longo prazo e não para a venda a curto prazo. Se a instituição tiver um terreno para venda a curto prazo, ela tem que colocar no ativo circulante como ativo não circulante destinado à venda, tá? Aqui ela vai vender a longo prazo e não está usando, então ela quer ganhar em cima, está especulando. Terrenos mantidos para futuro uso, se a entidade não tiver determinado que usará a propriedade ocupada por um proprietário ou para venda. Então ela tem o terreno e quer utilizar lá no futuro. Edifício que seja de propriedade da entidade e que seja arrendado para um ou mais arrendamentos. E a empresa, o que é um arrendamento operacional? Um aluguel. Ela tem um edifício e aluga, propriedade para investimento. Edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado.
Arrendamento operacional é um aluguel. Qualquer bem que a instituição tenha, mas não esteja utilizando e não deseje vender, será classificado como propriedade para investimento. Propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futuro investimento. A instituição, a empresa está construindo um prédio para alugar os imóveis. Propriedade para investimento. Guardem isso, principalmente essa letra E. A propriedade será reconhecida como ativo quando for provável que os benefícios associados à propriedade fluirão para a entidade e o custo puder ser mensurado. Isso é uma classificação de qualquer ativo. Qualquer item para ser relacionado como ativo deve estar sob o controle, gerar benefício para a empresa e puder ser mensurado. Vale para a propriedade para investimento. A propriedade deve ser inicialmente mensurada pelo seu custo, ou custo de aquisição, custo de produção ou custo de construção. Os custos devem ser incluídos na mensuração inicial, que compreendem o seu preço de compra e qualquer gasto diretamente atribuível, como, por exemplo, remuneração de um perito, de um engenheiro, de um advogado, impostos de transferência ou outros custos de transação. Aqui vale aquela regra máxima de que tudo que for gasto com ativo até a sua colocação em uso ou até a sua disponibilidade é um custo. Entra no custo de produção, custo de importação, entra aqui impostos de importação, entra o custo de um perito, de um engenheiro, tudo isso entra até o bem estar em condições de ser usado ou alugado. Após o reconhecimento do ativo, a entidade deve escolher sua política contábil de divulgação, que pode ser o método do valor justo ou o método do custo. Valor justo está relacionado com o mercado e deve aplicar essa política a todas as propriedades. Então, a propriedade para investimento, ela inicialmente é registrada pelo custo, valor justo inicial, depois a empresa vai escolher se ela quer continuar pelo custo ou pelo valor justo. Pelo método do custo, o imóvel é depreciado e a companhia deve reconhecer uma eventual provisão para perda num teste de recuperabilidade, se caso existir. Pelo método do custo, há a depreciação. É o método do custo original. Se for pelo método do valor justo ou método do mercado, o ajuste ao valor justo do imóvel é registrado diretamente no resultado do exercício. A empresa vai ter o direito de escolher primazia da essência econômica sobre a forma jurídica. Quando houver mudança de destinação, como a transferência de uma propriedade de investimento para o imobilizado, eu tinha um imóvel alugado, agora vou utilizá-lo, deverá ser considerado como custo o valor justo na data da alteração efetiva do uso. Entenderam? Eu tinha um imóvel alugado, só que vou transformar na minha sede. Então eu vou tirar de propriedade para investimento e trazer para o imobilizado. A avaliação deverá ser a valor justo. E a partir desse momento serão aplicadas todas as regras próprias do imobilizado, inclusive a depreciação. Quando o imobilizado for transferido para a propriedade para investimento e passar a ser avaliada pelo valor justo, a diferença acumulada até a transferência, se for negativa, deverá ser registrada no resultado como uma despesa e, se for positiva, no PL. Então, quando nós trouxermos um investimento para valor justo, você começa a depreciar normalmente a partir do valor justo. Quando eu levo um imobilizado para o investimento, eu vou analisar se, ao transferir o imobilizado para o investimento, o valor justo for menor, eu reconheço uma perda no resultado. Ao transferir um imobilizado para a propriedade para investimento e o valor for maior, eu reconheço como um ajuste da avaliação patrimonial lá no PL. Essa conta é no PL. Pessoal, guardem essa dica que ela é bastante importante, tá? Então, propriedade para investimento são os bens que não estão sendo utilizados. Serão inicialmente registrados pelo valor justo e depois a empresa vai escolher se quer manter valor justo ou valor do custo original. Beleza? Até a nossa próxima dica.